Não, tá boa. CoSecurity é a maior rede de segurança colaborativa e integrada do Brasil. São milhares de câmeras espalhadas pela cidade. Quando você encontra um totem com essa luz, é como se fossem nossos olhos sempre cuidando do seu caminho. Quanto mais gente escolhe a CoSecurity, mais seguro você fica. CoSecurity. Um por todos, todos por você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança. No oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 102º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é trocar ideias, experiências, debater ideias, cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje, planejamento urbano para a segurança pública. Participam dessa edição professor Wilson Levi, advogado, doutor em Direito Urbanístico pela PUC São Paulo, com pós-doutorado em Urbanismo pelo Mackenzie. Diretor e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove. Membro da comissão do 12º e do 13º concursos de outorga das Delegações Extrajudiciais de Notas e Registros de São Paulo. Membro efetivo das comissões de Direito Notarial e Registros Públicos e de Direito Administrativo da OAB São Paulo. Também conosco, Marcel Bussolin Marques, gerente de Relacionamentos Institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana, e participou da integração das 4.400 câmeras da CoSecurity no programa Smart Sampa da Polícia Militar de São Paulo, sendo a CoSecurity a primeira empresa privada a fazer parte do programa. Muito bem, e é com essa turma que hoje a gente vai falar desse tema interessantíssimo. Planejamento no país que é muito bom em planeja aumento, mas planejamento não costuma ser muito bom, não. Boa noite para você, Levi. Tudo jóia? Boa noite, Jorge. Boa noite, Marcel. Boa noite a todos que nos acompanham nesse programa incrível que eu tenho a honra de participar hoje. De fato, é um país que planeja aumento, que gosta de fazer planejamento, mas que a prática nem sempre corresponde àquilo que é esperado, né? E planejamento urbano não deixa de estar envolvido nesse mesmo desafio, né, Jorge? Com certeza. Uma curiosidade sobre a sua atividade. De que trata, muita gente deve até se perguntar, o direito urbanístico? O que é essa cadeira específica do direito? Trabalha com o quê? Então, Jorge, o direito urbanístico ele começa a ter uma repercussão maior no Brasil lá nos anos 80 do século XX, quando as grandes cidades, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, começaram a ter a dificuldade de encontrar terrenos e imóveis para desapropriar, pensando em equipamentos públicos. No caso de São Paulo, especificamente o exemplo do metrô, né? E isso obrigou os especialistas a se aprofundar em temas de legislação urbanística, planos diretores, os instrumentos que haviam na época. E o que era um tema de direito administrativo passou a ganhar um grau mais elevado de autonomia acadêmica. E aí surge o direito urbanístico. Então, o direito urbanístico é uma costela do direito administrativo que tem como propósito pensar a regulação das cidades, a disciplina legislativa das cidades, com foco em planejamento urbano, zoneamento, código de obras, enfim, tudo aquilo que diz respeito a como as pessoas devem se relacionar com o território das cidades. Então, esse é o papel principal do direito urbanístico. Qual é o balanço que você faz dessas novas legislações? Elas funcionaram bem, estão evoluindo? O que teve de real e irreal? Né? Porque a gente aqui no Brasil, às vezes, tem mania de legislar, excesso de legislação também atrapalha, né?
Tem uma frase que diz que um país cheio de leis é um país vazio de justiça, né? Não sei se aplica tanto ao nosso país, mas o fato é que a gente tem muita lei. Então, esse é um primeiro ponto que eu posso te trazer. O grande desafio do direito urbanístico, da legislação urbanística, é que ele precisa lidar com duas dimensões que são interdependentes, mas que são também, em alguma medida, autônomas, né? A gente tem que lidar com uma coisa que é passada e que vem na forma de um acumulado de situações irregulares. Então, se a gente pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, a gente tem um acumulado de informalidade, de ilegalidade, pessoas morando em áreas de risco, pessoas morando em áreas de mananciais, as favelas, que têm uma série de problemas de titulação, de ordenação urbanística. Você tem aí lotes que são encalacrados, ruas que não passam um caminhão de bombeiro, uma ambulância, tal, que é esse acumulado de situações que vão se consolidando ao longo do tempo. E uma segunda dimensão, que é pensar o futuro, a cidade que a gente quer, o território que a gente quer, como é que a gente quer construir uma cidade que seja melhor para as nossas filhas, para os nossos filhos, enfim, para as futuras gerações. Então, esse é um desafio que está posto. O tomador de decisão, o planejador, ele está com um pé em cada canoa. Ele, de um lado, precisa lidar com situações que o passado ajudou a consolidar, em grande medida porque o poder público se omite em muitas das suas atribuições, e ele também tem que olhar para o futuro, ele também tem que construir as bases legais, as bases jurídicas, as bases de planejamento, para que a gente consiga alcançar um modelo de cidade que seja bom, se não para todos, mas para a maioria das pessoas. Hoje a gente fala muito em cidade sustentável. O que torna uma cidade verdadeiramente sustentável? Ou qual é o caminho para uma cidade ficar de verdade sustentável? Olha, eu acho que sustentabilidade é uma expressão que as pessoas normalmente associam com questões ambientais, mas é um conceito muito mais amplo. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala sim em proteção ambiental, e acho que as mudanças climáticas elas trazem aí um desafio extra, porque a minha geração, Jorge, acho que a sua também, de todo mundo que tem mais de 30 anos, aprendeu o problema ambiental como uma coisa que ia acontecer no futuro. Se a gente não fizesse nada agora, a gente ia colher os frutos no futuro. Só que o futuro chegou. Então, essas ondas de calor, essas chuvas que trazem muitos problemas, trazem desastres, afetam a vida das pessoas, o patrimônio delas, tal, chegou. Mas sustentabilidade não é só isso. A gente tem que olhar a sustentabilidade sob a perspectiva ambiental, também sob a perspectiva econômica e também sob a perspectiva social. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, um plano diretor, que é um instrumento básico da política urbana, que é a norma geral de ordenação das cidades, São Paulo aprovou o seu em 2014, com duração até 2030, e no ano passado aprovou a revisão desse plano diretor, né? Então, para o pessoal que não é da área do direito, o plano diretor é como se fosse o projeto da nossa casa comum. E ele traz as principais diretrizes que vão organizar outras leis que também dizem respeito à cidade, como, por exemplo, a lei do zoneamento, como o Código de Obras e outras leis ambientais e urbanísticas que disciplinam a vida no território da cidade. O plano diretor ele tem que olhar necessariamente para essas três dimensões, então ele tem que promover uma maior inclusão social, e eu já vou falar muito rapidamente o que ele quer dizer com isso, o que a gente quer dizer com isso. Ele tem que promover um uso mais racional e mais adequado do nosso patrimônio ambiental, e aqui na cidade de São Paulo a gente está falando principalmente das áreas de mananciais, que são responsáveis por segurança hídrica, mas também são responsáveis pela proteção de uma parte importante da nossa cobertura vegetal. E esse plano diretor também tem que ter aspectos de sustentabilidade econômica.
Quando a gente fala em sustentabilidade social, o principal recado que o plano diretor nos dá é que existe uma infraestrutura que já foi instalada, que é composta por sistemas de mobilidade, corredores de ônibus, estações de metrô, estações de trem, as linhas, também os equipamentos sociais, como escolas, hospitais, os equipamentos culturais, os teatros, as bibliotecas, os parques. Toda essa infraestrutura foi construída com o dinheiro do contribuinte, e aí todo contribuinte concorre para construir e manter essa infraestrutura, desde aquele cara que mora no bairro mais elitizado até o morador das franjas da cidade, que paga impostos. E para a gente ter uma cidade socialmente mais justa, é preciso que haja um aproveitamento mais eficaz, mais eficiente dessa infraestrutura. São Paulo é uma cidade que cresceu muito em direção às suas franjas. Então, a distância, por exemplo, da pessoa que mora em Marcilac até o centro chega a quase 35 quilômetros. É muita coisa. Então, são pessoas que não têm acesso a uma infraestrutura que foi custeada com dinheiro do contribuinte e que está concentrada na região central da cidade. E são pessoas que se deslocam muito para poder acessar os benefícios de morar numa cidade rica como São Paulo. Então, a gente tem que encurtar a distância, fazendo com que mais pessoas morem mais próximo dessa infraestrutura. É claro que a gente não pode cair na ilusão de que o morador de Marcilac, num passe de mágica, vai passar a viver na Bela Vista ou na região mais central da cidade. Mas é importante que ele esteja cada vez mais próximo de uma linha de metrô, de uma estação de trem, de um terminal de ônibus que o conecte com mais rapidez para essa região onde está a infraestrutura. Então, o plano diretor ele prevê um estímulo ao adensamento. O adensamento é uma medida de democratização do acesso ao solo urbanizado de qualidade. Ele permite que mais pessoas usufruam esses benefícios. E São Paulo é uma cidade que tem um desafio de adensamento muito grande. É uma das grandes cidades menos adensadas do mundo. Se a gente compara São Paulo com Nova York, São Paulo com Paris, São Paulo com Barcelona, nós temos menos pessoas morando por quilômetro quadrado do que essas cidades. Então, a gente tem que ampliar esse adensamento para permitir que mais gente tenha acesso aos benefícios de morar numa cidade como São Paulo. E do ponto de vista econômico, o que o plano diretor sinaliza é que, ao aproximar as pessoas, ao criar um adensamento maior, a gente está reduzindo distância. Hoje, o trabalhador que fica 4 horas por dia preso no transporte, no seu deslocamento diário, casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho, faculdade, casa, tal, ele tem uma perda sensível de produtividade. Ele chega cansado, ele chega estressado, ele tem uma perda de qualidade de vida porque ele passa menos tempo com a sua família, com os seus entes queridos, tal, porque ele está se deslocando. Viajando, né? Na verdade, o deslocamento dele é uma viagem, né? Exatamente. Então, é um camarada que vai ter uma qualidade de vida menor, e inclusive tem institutos que transformam isso em anos. Ele perde anos da vida dele no transporte, né? Então, para ter uma sustentabilidade econômica maior, a gente tem que fazer as pessoas morarem cada vez mais perto do seu local de trabalho. Então, está tudo ligado, porque se ele mora longe, ele está fragilizado do ponto de vista social, porque ele não tem acesso aos equipamentos públicos que estão localizados na região central. Ele é impactado do ponto de vista econômico, porque esse deslocamento diminui a produtividade dele. E quanto mais ele se desloca, maior a sua pegada de carbono, especialmente se ele está andando de ônibus, por exemplo, que é movido, a grande maioria da frota ainda, a diesel, né? Então, respondendo a sua pergunta, uma cidade que observa o plano diretor, que foi construído a partir de uma noção muito forte de sustentabilidade e que promove um adensamento maior, é uma cidade que vai caminhar de maneira mais firme para parâmetros de sustentabilidade mais seguros.
Legal. Nessa eleição municipal, na campanha eleitoral, agora, a gente ouviu agora muita discussão exatamente sobre esses pontos. Como levar o desenvolvimento econômico para essas periferias, onde as pessoas estão concentradas, para também evitar que elas tenham que fazer esse mega deslocamento. Isso chegou, nosso plano diretor de São Paulo contemplou bem isso aí? Pensou-se bem nisso aí? Sim, ele contempla, é um documento muito bom, é um documento que foi premiado pela ONU e é um documento que sofreu ajustes importantes agora no último ano, né? Vamos lembrar que o plano diretor ele não é de um governo, mas ele é uma política de Estado. Ele passa, Isso. como ele tem uma duração aqui em São Paulo, de 16 anos, ele vai passar necessariamente por várias gestões municipais, né? E todas elas têm que observá-lo. Então, ele se preocupou justamente fazendo com que as pessoas estejam mais próximas dos modais de transporte público e, com isso, elas consigam se conectar onde está o emprego. Não é uma tarefa fácil, Jorge, Marcel, levar emprego para a periferia. Esse é um discurso que a gente escuta há muito tempo, mas não é uma coisa fácil de você induzir, por mais que diversas gestões tenham feito ações de estímulo, de redução de IPTU, isenções, políticas de estímulo, para que fossem construídos, instalados polos econômicos longe do centro. A gente ainda tem uma realidade dos empregos estarem mais próximos da região central, do chamado centro expandido. Então, Sim. trazer as pessoas para mais perto do centro é algo que vai beneficiá-las e vai melhorar a qualidade de vida delas. E hoje a gente tem um desafio, claro, em São Paulo, né? Que é melhorar o centro de São Paulo, até para recuperar a qualidade histórica dele, a própria qualidade de fluidez, de segurança, que é o tema que a gente vai tratar hoje. Esse centro tem que ser ocupado, né, pelas pessoas tranquilas, de bem, com segurança, com possibilidades de trabalho, né, desenvolvimento, estudo. Então, essa questão hoje é um debate sério para a cidade de São Paulo, né? E a gente começou e agora tem que dar andamento sério para isso, né? Certamente. Acho que aí, Jorge, você toca num ponto que é... Sim, vamos começar do começo, né? É muito chocante que planejamento urbano e segurança pública sejam temas que tenham caminhado de maneira separada ao longo de tanto tempo. Eu acho que existe, acho não, eu posso afirmar que existe um preconceito de grandes centros de produção do conhecimento, de grandes instituições de ensino, com o tema da segurança pública. E é um preconceito tolo e ideológico. Uhum. Porque e isso fica muito claro quando a gente analisa os dados, as pesquisas aqui em São Paulo, principalmente, mas isso certamente se reproduz em outras cidades do país, que segurança pública, aqui em São Paulo, foi o primeiro ponto de destaque, de preocupação do cidadão, por mais que seja, em princípio, uma atribuição do Estado, né, e não do município, mas nas grandes cidades brasileiras, isso certamente está entre os 5 maiores temas. E é chocante que a gente tenha passado tanto tempo falando de segurança pública e planejamento urbano como se fossem coisas separadas. Eu só consigo atribuir isso a uma restrição tola e ideológica em relação a esse tema, que é um tema de primeira grandeza na agenda de políticas públicas. Sim. Agora, falando especificamente dessa relação, você toca num ponto que é consenso entre os urbanistas, mas que ainda não alcançou com a devida importância as esferas de tomada de decisão. Você falou do centro. O centro de São Paulo só será seguro. O centro de São Paulo, isso é uma afirmação que tem respaldo científico. Ele só será seguro se tiver mais gente morando no centro. Uhum. Existe uma abordagem teórica de uma pesquisadora do campo da política urbana chamada Jane Jacobs. Escreveu um livro super importante para a área, que é Vida e Morte de Grandes Cidades, que ela fala o seguinte: a vitalidade e a segurança de uma cidade passa pelo chamado uso misto. Hoje, o centro de São Paulo ele tem vida no horário comercial.
Então, ele começa lá entre as 7h30 e 8 horas, as pessoas chegando nos seus escritórios, no comércio, e quando dá 19 horas, 20 horas, ele se torna um deserto. Agora, se nós tivéssemos mais pessoas morando no centro, naturalmente nós teríamos mais pessoas circulando no centro num intervalo de tempo maior. Então, a pessoa mora no centro, ela chega em casa depois do trabalho, ela tem que ir na farmácia, ela tem que ir no supermercado, ela vai sair para jantar com a família dela, ela vai sair para caminhar, para fazer uma caminhada. Então, quanto mais pessoas circularem num determinado espaço, numa faixa de horário maior, maior será a sensação de segurança, que é um detalhe, e a segurança em si. Porque a gente pode ter, e São Paulo tem índices de segurança, até dependendo do segmento, do crime, até com maior segurança do que Nova York, por exemplo. Homicídio, por exemplo, a gente está melhor que Nova York. Mas a sensação de segurança certamente é menor. Por quê? Porque você vai ali na Praça da Sé, às 8h30 da noite, às 9 horas, está absolutamente vazia. Aí você começa a achar que você está sendo seguido, que você vai ser assaltado, que tem uma pessoa estranha, que tem isso, que tem aquilo. Então, isso se resolve não com muralhas, não tornando a cidade uma fortificação. É claro que é importante ter câmera, é importante ter monitoramento, é importante ter inteligência aplicada à segurança pública. Mas a melhor forma de você estimular um ambiente de maior sensação de segurança é colocando mais pessoas numa faixa maior de horário na rua. Ou seja, geração de convivência, né? Geração de convivência. É por isso que aquela fórmula de bairros que são estritamente residenciais é uma fórmula que está fadada ao fracasso. Por quê? Você tem movimento no bairro a hora que a pessoa está saindo de casa e a hora que ela está voltando. No resto do tempo, você passa por bairros como, por exemplo, o Jardim América, o Jardim Europa, a região dos Jardins, Pacaembu, é do lado aqui do meu escritório, por exemplo. São bairros que, durante o dia, nas vias que não são rotas de fuga, são bairros absolutamente desérticos. Sim. E o risco de você sofrer uma lesão, de ser vítima de um crime, quando não tem ninguém por perto, é sempre muito maior. Sim. Então, apostar em uso misto, que você tenha comércio e moradia, apostar em mais pessoas morando no centro e fazendo com que essas pessoas utilizem aquela infraestrutura num período maior de tempo do dia, vai trazer uma sensação de segurança maior para a grande maioria dos crimes, tirando aqueles crimes de oportunidade, furto, batedor de carteira, tal, que isso acaba sendo indiferente, se tem muita gente ou pouca gente, e vai impactar muito positivamente na redução dos crimes praticados. Legal. A gente falou dessa questão do preconceito da segurança em relação à segurança e planejamento urbano. Quer dizer que agora essa visão começa a mudar. Como é que está sendo? Quais são as novidades que a gente pode contar de avanço sobre essa questão? Olha, Jorge, quando eu assumi a coordenação do nosso programa, aliás, vou aproveitar aqui e fazer propaganda, o nosso mestrado e doutorado em cidades inteligentes e sustentáveis da Uninove está com inscrições abertas. Nós temos uma política de concessão de bolsa 100% integral. Então, todos os candidatos que são aprovados no processo seletivo e que se tornam alunos ganham uma bolsa integral da instituição, não pagam para fazer mestrado, não pagam para fazer doutorado. Então, quem quiser, é só entrar no Google, mestrado, doutorado, cidades inteligentes e sustentáveis, Uninove. E vai ter lá o edital, as informações. Mas quando eu assumi a coordenação do programa, eu tinha acabado de passar por uma experiência de muitos anos na administração pública. Eu fui chefe de gabinete na Secretaria de Educação do Estado durante o governo Geraldo Alckmin.
E eu cheguei com uma visão de que a universidade tinha que construir pontes com as políticas públicas. E, principalmente, que a universidade, Jorge, ela tinha que ter um compromisso com pessoas reais de carne e osso, que precisam da inteligência que a universidade produz e fomenta para ajudá-las a resolver os seus problemas. Essa é uma visão importantíssima, porque a universidade, durante algum tempo, andou se distanciando da realidade. Totalmente. Muito. Totalmente. E eu sempre alertava os meus pares, até o dia que as pessoas descobrirem ou que elas chegarem à conclusão que a universidade não serve para nada. E elas iriam fatalmente chegar a essa conclusão. Eu falei, bom, gente, nós estamos aqui num programa de planejamento urbano. A cidade é uma realidade para quase 90% dos brasileiros. Nós somos o 5º país mais urbanizado do mundo. Então, a gente tem que se debruçar sobre problemas da cidade para encontrar soluções para esses problemas e ajudar a melhorar as políticas públicas. Sim. E aí nós chegamos a 2 áreas que precisavam de um diálogo melhor entre a universidade e a agenda de políticas públicas no campo de planejamento urbano. A primeira foi saúde. Isso a gente atacou muito na época da Covid, porque o CEP de moradia da pessoa, ele tinha um poder gigantesco de predição, né, de predizer o risco que ela tinha de pegar Covid e de morrer de Covid. Então, bairros sem saneamento básico, sem acesso à água potável, esgoto, habitações sem menor condição de infraestrutura, muitas pessoas morando em poucos cômodos, eram lugares que a gente conseguia dizer que a pessoa tinha mais risco de pegar Covid. Isso ficou escancarado, né? Escancarado. Isso aí a pandemia escancarou. O CEP se tornou um componente importante de planejamento. E o segundo, a questão da segurança pública. Para nós, a premissa é a seguinte: segurança pública é política no território. É claro que a Constituição diz que a segurança pública é atribuição principal dos estados. Então, a gente não está dizendo aqui que o município tem que roubar competência do estado. Em outros países, as polícias são municipais, Estados Unidos, por exemplo. Então, quando teve lá o atentado do 11 de setembro, quem foi chamado a atuar foram os bombeiros da cidade de Nova York, a polícia de Nova York. Então, você tem um entendimento lá nos Estados Unidos que a questão de segurança é uma questão local. Uhum. O nosso constituinte entendeu de uma outra forma, e não acho que seja nem o momento, e a gente nem tem ainda debatido suficientemente o tema para passar essa competência para os municípios, até porque aqui a gente tem outros desafios. A gente tem cidades ricas como São Paulo e cidades muito pobres. E a realidade é que a grande maioria das cidades tem muita dificuldade, teria muita dificuldade de manter uma polícia local. Tá? Mas o fato é que segurança pública é política no território. E aí a gente tem que olhar como que o planejamento urbano pode dar suporte para as políticas de segurança. São Paulo é um exemplo bom de coisas que deram certo, porque é uma cidade rica. Então, a gente tem uma GCM muito estruturada, muito mais estruturada do que em outras cidades. Eu ouvi na apresentação, o Marcel atuou no City Câmeras. Eu sou muito, muito amigo do Coronel Zé Roberto, que foi um grande impulsionador disso quando foi secretário de Segurança Urbana. Mas, tirando essa interface que é feita pelas secretarias de segurança urbana, tem coisas que o planejamento urbano pode fazer que vão melhorar a segurança pública. Vou dar alguns exemplos aqui. Você tem, por exemplo, essa coisa de... Tem partes da cidade que as quadras são muito grandes. Vou pegar aqui na cidade de São Paulo, a região ali da Consolação. Da Rua da Consolação, na parte sentido centro. São quadras muito grandes. Então, se você... para
para você atravessar de um lado ao outro, você tem ali um bloqueio, você tem um gradil que induz as pessoas a sempre atravessar na faixa. Tá? Se você é uma mulher, você está à noite e você está se sentindo ameaçada, tem alguém te seguindo, alguém suspeito, tal. Essa dinâmica de desenho urbano traz uma sensação e uma segurança menores. Porque você tem ali uma possibilidade de fuga menor, ou porque a quadra é grande, ou porque você tem ali um bloqueio, né, um gradil que não te deixa atravessar fora da faixa. Outra coisa, iluminação. Iluminação acho que é um exemplo muito bom para a gente falar de planejamento urbano e de segurança. A nossa iluminação pública atende prioritariamente o leito carroçável. Então você tem ruas que são muito bem iluminadas, a parte onde estão os carros, os ônibus, enfim, onde é asfalto e onde a calçada é escuro. Então, falta de iluminação pública ou falta de um entendimento de que iluminação pública deve atender, em primeiro lugar, o pedestre, diminui a sensação e a segurança efetiva desse usuário. A própria questão do uso misto. Se eu estou andando no Jardim Europa às 10 horas da noite, ali já é uma região escura, porque é muito arborizada, tal, e você tem aí uma iluminação que atende mais o carro do que o usuário, como ali é uma região, uma zona estritamente residencial, eu estou me sentindo mais inseguro, porque estou sendo seguido por alguém, eu vou fazer o quê? Vou tocar a campainha da casa de alguém, essa pessoa vai me deixar entrar? Não vai. Agora, se eu estou na Avenida Paulista e eu estou me sentindo seguido, estou me sentindo ameaçado, tem alguma coisa estranha, é só entrar na primeira farmácia 24 horas que eu vou me sentir mais protegido, vou esperar a pessoa sair, vou ter tempo de ligar para alguém, para a polícia, tal. Então, veja que se você tem uma cidade com uso misto, você tem um ambiente que você tem mais possibilidades de se proteger do que num bairro que é estritamente residencial, que te dá menos oportunidade de se proteger. Isso é planejamento urbano e segurança pública. O próprio Centro de Monitoramento da GCM, da Secretaria de Segurança Urbana, você tem inteligência municipal criando mapa de calor, onde tem maior incidência de crime. Então, você consegue já estabelecer indicadores que vão te dizer, olha, na Avenida Paulista você tem mais problema de furto e roubo de celular. Na região da Cracolândia, é uma outra praça, é um outro teatro, é um outro cenário que vai demandar outras ações. Então, na Cracolândia, eu preciso de mais iluminação pública. Na Paulista, eu preciso de um tipo de policiamento mais ostensivo, que vai inibir o ladrão de celular. Então, você começa a ter algumas aproximações. E acho que esse é um debate que precisa ser feito, porque desenho urbano... Veja, a gente saindo um pouco da questão de segurança, falando de saúde. Hoje, uma das principais causas de internação de idosos é a ocorrência de quedas nas calçadas. Isso. Todo mundo que tem um avô, que tem uma avó, que já passou, por exemplo, por isso, que teve uma fratura de fêmur, por exemplo, é uma internação longa. Se ela é feita no sistema público de saúde, ela custa caro. O risco de morte é elevado porque acaba provocando outros problemas circulatórios, respiratórios, enfim. Isso tudo porque a gente não presta atenção numa coisa de planejamento urbano que é calçada. Então, está tudo conectado. Segurança, saúde. Imagina, ainda vão fazer essa conta de quanto custa para o poder público em termos de internação, de morte e tal, queda de idoso em calçada. Isso é planejamento urbano. Então, mesma coisa com a criminalidade.
E a mesma coisa com a questão do trânsito. O trânsito hoje está matando muita gente. A gente vai ter que intensificar, ter uma campanha séria sobre trânsito. Os crimes de trânsito estão se tornando banalizados no Brasil e a quantidade de gente morta está aparecendo aí, está beirando um genocídio daqui a pouco, na hora que a gente começar a olhar nas estatísticas, né? Isso tem a ver com educação, conscientização e com a própria estrutura da organização urbana, né? Você privilegiou demais o carro, você já dificulta o pedestre, né? A vida fica ruim e perigosa para o pedestre, né? E a faixa de pedestre ninguém respeita, né? Não. Não, e aí a gente tem o seguinte, né? Como a infraestrutura é precária, você tem uma disputa que é desigual entre ônibus, carro, moto e bicicleta. É óbvio que isso não vai dar bom. É óbvio que vai dar ruim. Porque todo mundo quer se deslocar, o trânsito é ruim, e você tem as pessoas que querem usar modais diferentes. E acho que é uma escolha muito pessoal. Se eu quero ir de carro, se eu quero ir de ônibus, se eu quero ir de bicicleta ou de moto, por exemplo. Só que quando você joga todos esses modais para disputar uma infraestrutura que é precária, é óbvio que a gente vai ter números de acidentes, de mortes no trânsito, que vai ser maior do que a guerra na Síria, por exemplo. Por aí. E isso é planejamento urbano. Então, acho que medidas importantes que vêm sendo tomadas, né? Nas ciclovias, naquelas artérias principais, que são as ciclovias que estão em avenidas, colocar aqueles tijolos com um sinalizador para segregar fisicamente o espaço, não é só tinta no chão, mas são aqueles blocos que o motorista passa, vai bater a suspensão do carro, tal. Isso é importante. É importante também, acho que foi uma política muito acertada da gestão municipal, as faixas azuis para as motos, porque delimitou um espaço que eles já usavam. Isso, havia o corredor virtual. Aquele corredor já era virtual, só faltava a delimitação dele, né? A delimitação e a sinalização. Então, tudo bem, no mundo ideal, a moto tem que se comportar igual um carro, então tem que ir a moto atrás do carro, enfim. Mas não é o que acontece. Então, se você segrega um espaço e fala, olha, aqui só vai passar moto, e para você trocar de faixa, você tem que prestar mais atenção, você já vai ter aí, na 23 de maio, que foi, acho que a primeira experiência aqui de São Paulo, a queda do número de acidentes foi brutal. Foi brutal. Sim. Mas passa, como você disse, Jorge, também por um processo de educação. E é muito legal, isso é um tema de pesquisa, a gente pode até falar sobre isso numa outra oportunidade, como a cidade tem um potencial educador. Cara, eu lembro, eu era criança, saía com os meus pais, tal, toda vez que a gente passava, e educador para o bem e para o mal, tá? Sim, sim. É muito moldado também pela maneira como a gente vive a cidade. Eu lembro que toda vez que a gente passava na frente de uma praça, meus pais ficavam mais alertas, assim, seguravam minha mão mais forte, porque a praça era o quê? Era o lugar do vagabundo, do criminoso, da pessoa que podia me assaltar, podia me sequestrar, tal. Quando, na verdade, a praça é um espaço público. Então, a reação dos meus pais era uma reação instintiva, mas também racional, no sentido de, olha, aqui é perigoso. Mas que reflexão que isso desperta, né? A gente tem que criar uma praça que seja mais segura, que as famílias possam utilizar, ocupar, levar seus filhos, tal, para... Eu lembro, eu tive na Estônia, em 2019, e era muito chocante, assim, eu fui no outono, dava 4 horas da tarde, já estava anoitecendo. Criança de 10 anos andando na rua, saindo da escola, indo para casa, e todos passavam bem. Cara, a minha filha tem 6 anos, e a escola dela fica na rua da nossa casa. São 2 quadras. A gente já fica preocupado. Então, mas a cidade pode nos educar sobre muitas coisas, sobre civilidade, sobre direitos e deveres,
sobre respeitar a liberdade do outro, sobre não jogar lixo no chão. Então, acho que a gente também tem que descobrir e estimular esses potenciais educativos da cidade. Educação acontece na sala de aula, tem aquela educação, aquele currículo oculto que vem daquela coisa feita de vime chamada berço, mas a cidade, como um espaço não formal de educação, também tem muita coisa para ensinar para nós. Tem que dar o exemplo, né? Às vezes na grande cidade falta o bom exemplo. Essa coisa do espaço de praça, por exemplo, que a gente vê é isso. Praça suja, bagunçada, toda ferrada, quem vai querer conviver naquela praça? Não vai. E aí a gente tem exatamente essa sensação de repulsa que você falou. O pai está com o seu filho ali, ele fica apavorado, ele fica preocupado sobre o que vai acontecer com ele. Aquele espaço público sendo ocupado por usuário de droga, como a gente vê ali no centro da cidade, né? Então, são essas questões que tinham que ser debatidas com toda seriedade, né? E legal ver que o mundo acadêmico está se debruçando seriamente sobre isso, pois isso é uma notícia alvissareira, muito boa. Que bom, que bom. Não, a gente... Assim, eu não fiz doutorado, Jorge, e Marcel, e aqueles que nos escutam. Acho que nem eu, nem os meus colegas, a gente não fez doutorado para pendurar na parede e ficar admirando como a gente é inteligente, como a gente é importante e tal. Acho que isso não é o sentido da educação. E toda vez que eu entrevisto um candidato para o mestrado e para o doutorado, eu falo o seguinte, olha, se você está vindo aqui para ficar 2 anos com a gente, para você fazer uma pesquisa super sofisticada, com literatura estrangeira, com autores internacionais, que você vai terminar e aí você vai você vai transformar o seu trabalho num livro, e aí você vai fazer um lançamento num lugar bacana, servindo champanhe, canapé, tal, com aquela coisa, todo mundo batendo palma para você. Não venha para cá. Aqui não é lugar da gente fazer... mestrado não é um lugar para atender o nosso ego e nem para atender a nossa vaidade, a nossa necessidade de aplauso. Isso, produzir teses inúteis. Teses inúteis. Virou uma mania universitária no Brasil, isso. Exatamente. Aqui vocês vão lidar com gente real, de carne e osso. É o camarada que mora longe, que para ele, se ele não demorar 4 horas por dia para deslocar, se ele demorar 1h30, é 1h30 que ele tem para dormir, é 1h30 que ele tem para conviver com o filho dele, com a mulher dele, com o marido dela, e que a gente vai poder dar uma contribuição importante para a vida desse camarada ser melhor. E é um camarada que a grande parte das pessoas, e muitas pessoas da universidade, simplesmente ignoram a existência. E a gente não tem que perpetuar isso, entendeu? Não. Que teses interessantes vocês já conseguiram desenvolver com essa cara mais prática do mundo real de solução para a cidade? Tem alguma que você possa destacar aí? A gente tem trabalhos hiper bacanas. Nós temos 3 linhas de pesquisa. Uma que fala sobre regulação, então a parte jurídica de leis, plano diretor, lei de zoneamento, tal, e da parte de políticas públicas. A gente tem uma linha de pesquisa que é mais focada nas questões de urbanismo, e a gente tem uma linha de pesquisa que é o pessoal das chamadas ciências hard, engenharia, geologia, assim, pessoal mais das ciências exatas, né? Nós já fizemos um estudo de caso de uma startup, de uma comunidade vulnerável aqui de São Paulo, da região da Brasilândia. Era uma região que no começo do Uber, o Uber não atendia, porque tinha um mapa de calor de criminalidade, então ele você nem conseguia pedir. Chegava nem perto. Chegava nem perto. Essa startup criou um serviço de transporte feito por moradores da comunidade e que atendia a comunidade. Então, a gente deu visibilidade para isso. Foi hiper bacana. Nós já fizemos, na parte de engenharia, por exemplo, de construções sustentáveis, tem trabalhos sobre reutilização de resíduo de construção civil
para encher aqueles gabiões, que são aquelas estruturas que ficam em aquelas redes, tal, para fazer contenção, muro de arrimo, contenção de obra, tal, reduzindo bastante o custo e dando uma solução ambientalmente adequada para para esse resíduo, que é um resíduo, eu não sabia, mas é um resíduo super difícil de você reaproveitar, ou reciclar, ou Sim. descartar corretamente. Nós já orientamos um E trabalho... o que mais tem em São Paulo, né? Que é sobra de obra. Sobra de Impressionante. obra, sim. Vários trabalhos do campo da segurança, lidando com a questão dos mapas de calor de criminalidade, como é que a gente incorpora isso no planejamento das políticas de segurança. Nós orientamos uma aluna do mestrado que, à época, era secretária de Segurança Urbana, a Elza, aqui em São Paulo, que estudou a Guardiã Maria da Penha, como que isso tinha uma relação territorial, e deu visibilidade para um trabalho hiper bacana de combate à violência doméstica contra a mulher. Então, são vários exemplos de trabalhos. A gente está pegando agora temos alunos no campo do urbanismo que estão estudando como que as calçadas podem ser mais seguras para as mulheres, para os idosos. Esse tema que eu falei para vocês, tem aluno estudando isso. Então, assim, a premissa de trabalho você quer ficar 2 anos aqui estudando. O que você está pensando, como que a sua pesquisa pode melhorar a vida de alguém? Legal. Se não responder a essa primeira pergunta, nós não deixamos entrar. Boa. Isso é super importante, porque o Brasil, o mundo acadêmico, ele realmente se dissociou da realidade. E aí a gente fica jogando dinheiro fora e tempo, né? Que é pior, né? O cara estuda o que não vai servir para nada, vira diletantismo, né? Vira diletantismo. Você passou lá pela Secretaria de Educação, você sabe o sofrimento que é isso, né? Vira enganação, né? Embromation, né? Fica uma coisa assim que serve para atender uma comunidade minúscula de pessoas que basicamente batem palmas umas para as outras. Então, e aí o que a gente está melhorando a aprendizagem dos estudantes, o que a gente está melhorando a qualidade da educação, a formação dos professores, e, enfim, são vários os desafios que a gente tem no campo da educação, e acho que a gente tem que conseguir conectar isso a alguns propósitos mais práticos que vão aí melhorar não só a vida do professor, mas também a vida do aluno. E cidade é a mesma coisa. A gente tem aí muitas pesquisas na área de resíduos sólidos, que é um desafio aí dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Temos sido procurados... A gente não tem em São Paulo um programa sério de coleta seletiva, né? O que tem é um espasminho, é um negocinho assim muito tímido para uma cidade desse tamanho, né? O nosso índice de reciclagem em São Paulo, Jorge, é inferior a 3%. Isso é muito ridículo. E virou um problema... A quantidade que a gente produz de lixo de qualidade, né? E virou um problema hoje de planejamento urbano, porque São Paulo já exporta praticamente 100% do seu lixo para outras cidades. Então, isso. Olha a distância. Eu moro na região da Avenida Paulista. Olha a distância. O lixo que eu jogo, ele é coletado por um caminhão. Esse caminhão viaja, às vezes, 60, 70 quilômetros para jogar esse lixo num aterro que daqui a pouco vai acabar e a gente vai ter que jogar isso para mais longe. Isso. E aí, daqui a pouco não tem mais lugar para a gente. E fora que a gente exporta o lixo, e o problema, porque a cidade que vai receber vai ter que estar preparada para lidar com o ciclo de vida de um aterro, vai ter que lidar com o risco de contaminação de lençol freático, de reservatório de água, enfim, são vários problemas. E são problemas que a universidade tem a missão, o dever, ela não pode abrir mão disso, de enfrentar. Agora, muita gente fica no campo da problematização, né? E gosta de ficar assim, não, isso é um problema, e vamos falar do problema, e vamos falar do porquê do problema. Acho que tudo isso é importante, desde que depois que a gente problematizar tudo, a gente pega a inteligência que... eu fiz o mestrado na USP, então o meu mestrado foi custeado com dinheiro do contribuinte. E de um contribuinte,
Jorge e Marcel, que às vezes não vai chegar nem perto da USP. Não. É um contribuinte que é, sei lá, a babá da minha filha, que mora no Morro Doce. Enfim, essa pessoa pagou para eu estar na USP. E eu não posso simplesmente ignorar a existência dela e falar, vou estudar qualquer coisa. Então, a gente tem não só condições técnicas de pensar soluções, mas o dever moral de fazê-lo. Legal, é isso mesmo. Em relação à segurança pública, no que você sentiu o avanço? Você falou que havia um preconceito. Como é que vocês estão quebrando esse preconceito para a discussão do urbanismo, pensando solução para a segurança pública, uma coisa trabalhando junto com a outra? Como é que está sendo esse desafio? Olha, acho que o primeiro passo, Jorge, a gente sempre teve muito palpiteiro em segurança pública. Você liga nos principais canais de TV, quando tem alguma coisa, você vai ter palpiteiro. É gente que não sabe, por exemplo, desconhece. Acho que a gente pode fazer muitas críticas à segurança pública, tem muita coisa que precisa melhorar. Mas muitas das críticas são feitas por pessoas que desconhecem o cotidiano das forças de segurança. Sim. Que fazem uma crítica, eu diria até desonesta, misturando os problemas institucionais com as pessoas. O policial, o guarda, é um servidor público. É um servidor público mal remunerado, é um servidor público muitas vezes mal treinado, é um servidor público que lida com uma agenda que é extremamente sensível e que, às vezes, ele não tem nem o suporte psicológico necessário para lidar com a sua própria saúde mental. Isso é um problema. Os índices de depressão e suicídio entre profissionais de segurança pública são elevadíssimos. Sim, sim. Então, assim, o primeiro movimento que a gente fez foi botar essas pessoas dentro do programa. Então, a gente teve aí uma turma de cerca de 10 guardas civis metropolitanos que vieram estudar conosco, muito por conta do pontapé que a então secretária Elza deu, que foi alguém que trouxe essa pauta de formação com muita força para dentro da guarda. Isso tem tudo a ver com eles, né? Eles são os caras que têm que tomar conta aí do plano diretor, está fiscalizando, está acontecendo, né? Tem tudo a ver com a realidade deles, né? Depois a gente recebeu... eu já tinha tido um aluno bombeiro, acabou de defender um mestrado super bacana, falando sobre iluminação pública e segurança pública, um coronel da Polícia Militar, o Renato. Então, o primeiro movimento foi: vamos receber essas pessoas. São pessoas que, em muitas universidades, seriam hostilizadas. Sim. São muitas pessoas que teriam um preconceito enorme para entrar na universidade, por mais que tivessem ideias boas. Tá? É importante que seja dito isso. São pessoas que seriam hostilizadas em boa parte das universidades brasileiras de ponta, por um preconceito ideológico, que mistura problemas institucionais com pessoas. Acho que a gente pode fazer a crítica de muitas interfaces dessas instituições, mas não dá para a gente falar que o agente que está na ponta é culpado. Isso. Ele é, muitas vezes, vítima dos problemas da sua própria instituição. Então, a gente trouxe essas pessoas para dentro. Acho que a gente teve muita empatia de escutar essas pessoas que trazem evidências, dados e percepções muito bacanas sobre o que é viver na cidade, a partir da sua experiência específica no campo da segurança. E, a partir disso, a gente colocou esses especialistas. No nosso time, Jorge, nós temos advogados, médicos, nós temos engenheiros, geólogos, geógrafos, urbanistas, administradores. Nós temos assim uma constelação de especialidades que tem em comum o fato de enxergarem a cidade como um ponto comum de preocupações teóricas. Então, quando esses agentes das forças de segurança entraram no programa como alunos, eles naturalmente trouxeram problemas que esses profissionais, que esses pesquisadores puderam incorporar nas suas preocupações de pesquisa. Eu quero muito, Jorge, que em menos de 10 anos nós já tenhamos doutores
que venham desse lugar, que tenham essa formação e que possam, a partir de agora, formar como professores novos quadros. Aí a gente pode pensar, inclusive, numa linha de pesquisa ou em projetos específicos de segurança e planejamento urbano. Mas acho que o primeiro passo foi dado, trazendo essas pessoas para dentro e olhando com empatia e com respeito os problemas e as pautas que eles trazem para a gente trabalhar. É uma mega evolução. Com relação à tecnologia, a tecnologia hoje, inevitavelmente, a gente está partindo da era digital, evoluindo para a era quântica. A gente já está dando um salto, mal assimilamos a era digital, vamos para a era quântica. Como é que a tecnologia vai ter um papel, ou está tendo um papel fundamental nessas discussões sobre segurança e urbanismo? Eu acho, Jorge, que a gente tem que primeiro trabalhar uma premissa fundamental, que é entender que tecnologia não é e não pode ser um fim em si mesmo. Isso, não é aquele comercial, não é magia, né? Tecnologia, não, nada disso. Exatamente. Não é, a tecnologia não resolve por ela mesma nada. Nada. E assim, a gente falando aqui entre nós, o pessoal de casa que está escutando deve concordar plenamente, isso parece muito óbvio, mas não é. Em 2016, eu fui para o Congresso Mundial de Cidades Inteligentes em Barcelona, na Espanha. E é uma coisa assim, tem uma parte acadêmica e tem uma parte de feira de inovação. É bem bacana. Mobiliza aí mais de 60 mil pessoas, tal. Inclusive vai acontecer agora, começo de novembro. E tinha um stand da Frente Nacional de Prefeitos lá do Brasil, lá em Barcelona. O que eu mais via, Jorge e Marcel, os ouvintes que nos acompanham aqui, o que eu mais via era prefeito alucinado, indo nos melhores estandes. Então, assim, nós tínhamos os estandes de Israel, dos Emirados Árabes, das grandes empresas de tecnologia, Google, Microsoft, Siemens, IBM e tal. Todos esses tinham soluções incríveis para o setor de segurança. Eu lembro que o stand de Israel, que era um dos maiores, assim, estava inclusive divulgando câmera que fazia leitura de temperatura corporal, então conseguia enxergar mais longe, de noite, sem iluminação e tal. E aí era engraçado que eram prefeitos de cidades que não tinham resolvido problemas do século XIX, como saneamento básico, ou problemas do século XX, como moradia, mas que estavam lá comprando soluções do século XXI, semáforo inteligente, câmera, tal, para colocar na frente do paço municipal e num passe de mágica, como você disse, a cidade dele viraria uma cidade inteligente. Isso. Não funciona assim. Eu acho que a tecnologia é um aliado, ela traz muitos benefícios, mas a gente tem que responder uma pergunta anterior. Quais são as nossas necessidades e de que forma a tecnologia pode atendê-las? Então, a gente tem que entender, a cidade, por si só, já é uma grande invenção da inteligência humana. E é uma inteligência, uma invenção que ganhou vida própria, porque nós criamos as cidades, mas as cidades nos recriam. A maneira como a cidade se desenha, como ela se estrutura, como ela se articula, diz muito sobre a maneira como nós vivemos na cidade, como a gente interage uns com os outros, tá? E a tecnologia é a mesma coisa. A tecnologia, ela é resultado da inteligência humana. Então, ela nunca vai poder ser fim em si mesmo. Eu acho que isso é uma premissa. Uma segunda premissa, que aí eu acho que a universidade também pode cumprir um papel importante, existe um mercado bilionário de segurança que pode e deve ser explorado com inteligência pelo gestor público, mas a gente tem que apostar muito naquelas soluções que podem ser construídas pelos nossos centros de produção do conhecimento. Então, por que eu vou até Barcelona, chegar numa grande empresa de tecnologia e comprar uma solução caríssima? É o que a gente chama de solução proprietária. É uma solução que a gente tem que pagar para comprar,
a gente tem que pagar para customizar e a gente tem que pagar para atualizar. E a gente fica dependente do fornecedor. Por que a gente não pensa, por exemplo, em esse setor de TI? Pô, eu sou advogado, eu sou quase um dinossauro. A molecada que está hoje na área de informática, de tecnologia, é um pessoal assim que tem outras linguagens, outras... Pô, vamos chegar para a universidade e falar, olha, eu sou prefeito da cidade e eu preciso de um sistema de monitoramento inteligente para defesa civil. Porque está chovendo muito e eu preciso saber que horas o rio vai... daqui quanto tempo o rio vai transbordar, que horas que o morro vai ficar inseguro, pode ter um deslizamento e tal. Dá isso para essas instituições e fala, me dá uma solução que seja montada em software livre, que seja montada um código aberto de programação e que eu da prefeitura não precise ficar pagando pela atualização. Isso é ciência aplicada, né? Certamente a gente ia tirar coisas hiper bacanas desse trabalho. Mas é claro, acho que aí tem outros desafios, a gente tem aí a lei de licitações, são soluções que seriam difíceis de atestar capacidade técnica, tal, também passa por uma sensibilização dos órgãos de controle, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, para que a gente dê esses passos. Enquanto a gente não dá esse passo, enquanto a gente ainda contrata soluções proprietárias, é fundamental que o gestor público tenha clareza do problema que ele quer enfrentar. E aí ele pode fazer um uso mais racional, menos mágico da tecnologia, entendendo que a tecnologia está aí para a gente resolver problemas. Ela não está aqui para, de repente, eu boto um semáforo inteligente na minha cidade e num passe de mágica a cidade vira uma cidade inteligente. Não é assim. Então, não dá para falar hoje em segurança pública sem tecnologia, mas essa relação se tornará uma relação ainda mais forte se a gente conseguir ter clareza das perguntas e dos problemas que a gente quer resolver para poder ir na prateleira, ir às compras para encontrar a solução mais adequada. Eu acho, inclusive, que essa experiência do City Câmeras, do Smart Sampa, é uma experiência muito bacana, porque chegou-se à conclusão que a prefeitura não ia conseguir instalar câmera na cidade inteira na velocidade que a cidade precisava. Então, se faz o quê? Você parametriza, você dá os requisitos mínimos de interoperabilidade, as pessoas e os bairros, as associações, estimulam o comércio, os prédios a comprarem as câmeras e você conecta isso numa rede. Isso vira uma parceria público-privada sem a sofisticação do termo, né? Sem as burocracias envolvidas no negócio, né? E sem até risco de negociata. Também Imagina tem uma isso. cidade como São Paulo contratar 20 mil câmeras. Imagina a visibilidade, o risco que você tem numa compra dessa magnitude, que não é um semáforo. Acho que o semáforo tem uma sofisticação técnica. Uma câmera, se as pessoas puderem, entendendo que também é papel da sociedade atuar em benefício da segurança pública, observados os critérios técnicos de interoperabilidade definidos pelo poder público, comprar as câmeras e ligar numa rede pública, pô, gente, tá ótimo. É melhor do que ficar esperando o Estado instalar 20 mil câmeras na cidade inteira, que não vai acontecer na velocidade que a gente precisa. Não vai. Então, essa iniciativa você viu como boa, né? É algo que pode ser uma boa política pública, né? Está com cara de política pública, né? Com certeza. E aí a gente ativa o território, isso é tema das associações de moradores, isso mobiliza os CONSEGs, que são estruturas... Os CONSEGs, os Conselhos de Segurança, eles têm um papel extraordinário nessa relação de planejamento urbano e segurança pública, porque eles servem como um espaço em que a comunidade fala dos seus problemas, eles fazem interlocução com o poder público, eles podem ajudar. Durante algum tempo, eu tive uma causa militante minha. Eu defendi e defendo ainda a ideia do Parque Minhocão.
Me envolvi com isso em 2013, 2014 e tal, e, enfim, a gente teve muitos avanços nesse sentido, que foram, inclusive, fortalecidos no momento que a gente se aproximou das políticas de segurança do município e também da estrutura dos consegues. E ali foi um case muito bacana, porque a gente tinha uma situação, e é a situação que eu defendo, tá? Eu acho que o Minhocão, ele funciona muito bem para atender a propósitos diferentes. Ele pode ser um baita parque e ele é uma estrutura viária importante. Eu uso o Minhocão tanto como usuário de lazer, como para me deslocar. Quando eu vou para a universidade, eu corto pelo Minhocão e tudo certo. Mas foi muito bacana. Botar aquilo abaixo não tem lógica, né? Nenhuma. Eu acho que a gente tem que arbitrar um tempo para os carros e um tempo para as pessoas. E acho que, inclusive, a gente pode aumentar o tempo para as pessoas. Sim, e revitalizar ele bacana, deixar ele bonito em cima, Isso. embaixo, bem iluminado, organizado, o grande desafio é embaixo. Em cima, a gente fez várias pesquisas com os usuários. Eles não queriam um parque suspenso, com verde. Cara, eles queriam coisas muito mais simples. Era lugar para sentar. Eles queriam que pudesse ter o vendedor de água de coco, lugar de sombra e banheiro químico. Uma coisa que até a prefeitura depois fez, tem um mobiliário que ela instala de sábado, tira no domingo, é fácil. Mas para conectar com a questão dos consegues, né? Eu não moro na região do Minhocão, eu moro nos Jardins. Eu não me sentia confortável para opinar, por exemplo, que horas... Primeiro, se era o caso de fechar o portão num determinado horário e que horário seria bom. Aí os moradores se envolveram e falaram, olha, a gente quer utilizar o Minhocão como parque das 8 da noite, que é a hora que ele fecha para os carros, até no máximo meia-noite. Se deixa aberto depois da meia-noite, vira bagunça. Aí você tem gente que vai lá, a música alto, vai usar drogas, aí vira uma coisa meio insegura, tem aquelas gangues de bicicleta que rouba celular. Sim. Pô, isso é o quê? A comunidade, às vezes a prefeitura não tem condições de apurar por conta própria qual é o melhor horário. Pergunte para as pessoas. E chegaram à conclusão que a melhor coisa era fechar o Minhocão à meia-noite. Todos passam bem. A pessoa que quer usar o Minhocão para andar de carro, ela vai até às 8. A cidade já, antigamente, ia até 9h30. A cidade, quando passou para as 8 horas, todos passam bem, ninguém morreu, não estragou o trânsito de lugar nenhum. E aí a pessoa, os moradores, que são os principais atingidos, seja pelo uso viário, seja pelo uso como parque, falaram, olha, beleza, a gente quer subir com cachorro, é bom porque é fácil de acessar, cadeirante acessa, pessoa com mobilidade reduzida, idoso com bengala, tal, criança com bicicleta, skate, pet, é muito democrático, mas a gente acha que tem que fechar à meia-noite, porque senão os apartamentos que estão mais próximos, as pessoas não vão conseguir dormir. E beleza, ninguém morreu por causa disso, todos passam bem. Isso mostra o quê? Que tecnologia é importante, que segurança pública é papel do Estado, mas nada disso funciona se a gente não tiver clareza das perguntas que a gente quer responder, os desafios que a gente quer enfrentar e escutar as pessoas, escutar a sociedade. Acho que quem ouve mais erra menos. É verdade. Essa é a grande inovação que a administração pública precisava fazer. Ouvidorias que ouvissem de verdade, né? A gente tem as ouvidorias, virou moda, mas elas não ouvem o que deveriam ouvir. Legal, boa participação. Marcel Bussolin Marques, vamos lá, vamos dar uma complementada aí nessa questão da tecnologia. Avanços, novidades, tivemos novidades aí no Smart Sampa. Como é que está andando aí o trabalho com Security, Smart Sampa, tecnologia funcionando de verdade? Vamos lá. Bom, boa noite, Serrão, professor Levi, todos que nos acompanham, né? Bom, realmente fizemos a integração das câmeras, né? Estamos em contato lá permanente com o Smart Sampa. Até teremos uma visita, estamos agendando aí dos presidentes dos consegues, que o
o professor Levi comentou, que é muito importante para eles conhecerem lá a estrutura, né? E, poxa, Serrão, é gratificante, né? O professor Levi comentou vários assuntos aí que nós tratamos nos Consegues, né? Nos programas Co-Security, né? A princípio, sempre falando de condomínios, né? Os problemas nos condomínios, e agora a gente dando um upgrade aí, passando para a cidade, né? Então, tudo isso que o professor comentou, questão de iluminação, questão de calçadas, né? De locais desertos, isso tudo são discutidos aí nas reuniões dos Consegues, ou até mesmo aí as empresas, as construtoras, né? Com as betoneiras aí que deixam concreto aí, tapando os bueiros aí, nas chuvas aí, causando vários problemas. Então, acho que muito interessante. E como o professor falou, né, não é só questão da tecnologia, a questão humana ali, análise de dados, né? Você tem as ferramentas, você tem todas as informações no site da Secretaria de Segurança Pública para você efetuar o mapa de calor, então você tem as informações. E muito importante isso ele comentou, né? De usar os nerds aí, né? No bom sentido, né? Para desenvolver realmente essas soluções, porque nós temos todas as informações. E essa discussão aí no campo acadêmico, né? Muito bem colocada pelo professor, que mencionou aí o Coronel José Roberto, que eu conheci ele desde 82 do CPUR, depois trabalhamos juntos lá na secretaria, o inspetor Figueiredo, a Elza, que eu também tive o prazer de trabalhar com ela, Maria da Penha. Figueiredo, que agora é meu aluno, né? Só craque, só craque. E está participando efetivamente aí do nosso programa. Então, Serrão, acho que é muito bacana. Bom, e além dessas 4.400 câmeras, tem a preocupação da Co-Security, e aí entra no tema do programa, né, de colocar no recuo dos condomínios, tá certo? Ou naquela grade, no portão, não colocando nunca em calçadas, não atrapalhando a acessibilidade. Então, tem toda essa preocupação da Co-Security nesse sentido, né? Daí de cidade sustentável, então, nós temos essa preocupação. Eu acho que, poxa, foi bem bacana essa visão aí, essas informações que o professor trouxe, porque a gente vê isso no dia a dia, né? E acho que, poxa, completou bastante. Tivemos aí, há 3 programas atrás, o Coronel José Roberto, depois tivemos o Smart Sampa, no último programa tivemos o inspetor Figueiredo, né, que fez a indicação aí do professor Levi. Então, acho que, poxa, bem bacana esse nosso programa. Legal, evoluímos bem. Muito bom. Wilson Levi, tempo passa, tempo voa, acaba, passa rapidinho. Peço a você agora a sua mensagem de saideira com balanção desse programa que o Marcel já acabou de fazer. Bom, Jorge, primeiro eu quero agradecer a você e a toda a equipe por esse convite. Acho que é sempre bom, é sempre necessário falar sobre segurança. Como recados finais, eu teria 3. Primeiro, que a gente tem que apostar no debate público para enfrentar os nossos problemas. O debate público, quando é bem feito, quando ele não é feito de maneira enviesada, ideologizada, quando ele é feito com compromisso para resolver o corre das pessoas, ele produz resultados que são valiosíssimos. Acho que a gente tem que apostar no debate público e tem que apostar na democracia, entendendo que não há outra forma da gente resolver os nossos problemas. E isso nos traz o desafio de melhorar a qualidade desse debate. Nós tivemos eleição em todas as cidades do nosso país e, infelizmente, os grandes temas ficaram de fora. Para variar, né? Toda eleição a mesma história. É um debate-boca, mas o debate da questão fundamental não vem. Eu fico esperando. Todo ano eu fico esperando. Pois é, Jorge, eu também. Eu acho que as pessoas têm que começar a cobrar mais isso. Menos lacração, mais reflexão. Acho que isso não adianta. A gente só vai melhorar como nação se a gente conseguir melhorar a qualidade da nossa democracia, do nosso debate público. O segundo recado é que a gente tem que... acho que a universidade merece muitas críticas, e eu fiz algumas aqui,
e me sinto confortável para fazê-la porque faço parte dela. Então, eu tenho esse lugar de fala, para usar a expressão que a moçada usa. Eu tenho lugar de fala, eu posso falar da universidade. Eu acho que ela se afastou muito do debate, eu acho que ela se encastelou no lugar da super especialização, da sofisticação, e acho que a gente tem que olhar com mais carinho para o cidadão que paga imposto e que espera que a universidade seja, especialmente a universidade pública, seja um espaço de formação de inteligência e de solução de problemas. E ela não pode escapar desse desafio, mas eu acho que as pessoas precisam confiar na universidade e brigar para que ela seja esse lugar de formulação de ideias que vão nos ajudar a resolver os nossos desafios. E o terceiro e último recado, mais uma vez, se você que nos acompanhou hoje ficou interessado em estudar o tema das cidades inteligentes, de estudar planejamento urbano, se você trabalha na administração pública, na iniciativa privada, no terceiro setor, e tem alguma questão que você acha que pode merecer um olhar acadêmico, um aprofundamento, participa do nosso processo seletivo. É só jogar no Google Uninove, Cidades Inteligentes, mestrado, doutorado, o edital está lá, está aberto. E todo mundo que for aprovado no processo seletivo não vai pagar um centavo do dia que se matriculou ao dia que for buscar o diploma. Bolsa que legal, 100% bacana. Integral. E fica aí o convite para quem nos acompanha, que tiver interesse em se aprofundar nesse ou em outros temas, a gente vai ficar muito feliz com isso. Vai ter a oportunidade de ser colega do Júlio, esse craque dos estudos de planejamento urbano e segurança. Vai ter oportunidade de conhecer professores incríveis. Eu sou o mais chulé deles, mas vai ter uma galera muito boa lá para vocês aprenderem. Não, aí é bom, dá para ver o Nilson chulé assim, tá bom. Agora tem que começar assim, é isso aí, pô. Fica bom. E aí, o link está na tela, fica aí o convite. E tendo interesse, nos procure, vai ser uma alegria continuar esse debate. E fico à disposição. Acho que é um debate que tem que se consolidar, não adianta só a gente da Uninove falar dele, acho que outras instituições têm que falar, e vamos trabalhar para que cada vez mais profissionais da segurança venham à universidade para trazer ideias, para trazer provocações, para a gente produzir ciência e conhecimento científico em cima dessas inquietações. Obrigado e fico à disposição. Legal. Bom, finalizamos aí com chave de ouro o nosso CoSecurity 102, com Wilson Levi e o meu sempre fiel escudeiro Marcel Bussolin Marques. Toda quarta-feira, 20 horas, você tem um encontro marcado com a gente. 20 horas ou 8 da noite, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal da Escola Superior de Segurança. A gente traz para você discussões inteligentes sobre segurança colaborativa. Se cada um fizer a sua parte, fica tudo bom. Se a gente começar a promover o debate público verdadeiro, o Brasil vai melhorar. Agora, se a gente ficar reclamando, vai só encher o saco, e quem reclama já perdeu. E a gente já perdeu muito e não tem que perder mais. Vamos avançar. Levi, abraço, obrigado. Marcel, obrigado, valeu. Um abraço. Obrigado, semana que vem Marcel. tem mais. Todos um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Boa noite. Boa noite. CoSecurity é a maior rede de segurança colaborativa e integrada do Brasil. São milhares de câmeras espalhadas pela cidade. Quando você encontra um totem com essa luz, é como se fossem nossos olhos sempre cuidando do seu caminho. Quanto mais gente escolhe a CoSecurity, mais seguro você fica. CoSecurity. Um por todos, todos por você.